Meu nome é Tairone Batim, sou uma pessoa caseira, gosto de ler bastante, adoro meus livros, tenho uma esposa maravilhosa. Este é o meu filho Davi, ele tem 2 anos e ele é uma criança muito esperta, bastante sapeca. Não é uma criança difícil, não é uma criança complicada, é uma criança que está sempre de bom humor. E eu tenho hemofilia tipo A. E o Davi, ele foi diagnosticado aos 36 dias de vida com hemofilia tipo A. O sistema de coagulação do nosso corpo é mais importante do que imaginamos. Além de impedir o sangramento quando nos cortamos, ele também é ativado nos pequenos traumas que sofremos no cotidiano. Essa importância no dia a dia fica mais evidente em pessoas que sofrem de hemofilia, uma alteração genética e hereditária no sangue, caracterizada por um defeito na coagulação. O tratamento da hemofilia evoluiu muito e com alguns cuidados e o tratamento adequado é possível viver bem com hemofilia. A coagulação do sangue, ela funciona a partir dos fatores da coagulação. São proteínas, né, que são um tipo de substância, um tipo de molécula que na verdade constrói o nosso organismo e que eles têm a função específica de fazer um sangramento ser interrompido. A coagulação na pessoa com hemofilia tem um problema fundamental, que é a falta do fator 8 ou do fator 9, que são 2 fatores fundamentais para que a coagulação ocorra de forma adequada. O sangue contém muitas proteínas, entre elas os chamados fatores de coagulação, que ajudam a estancar a hemorragia. Esses fatores são numerados de 1 a 13 e trabalham juntos com outras substâncias numa reação chamada de cascata da coagulação, em que cada um tem seu momento de ação. No caso da hemofilia A, há uma deficiência no fator 8 e na tipo B, no fator 9. Por isso, o sangue da pessoa que tem hemofilia demora mais para formar um coágulo e mesmo quando ele se forma, não é capaz de fazer o sangue parar de escorrer pelo local da lesão. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho assim sobre como é que é o Davi. O Davi, ele é muito especial, ele é uma criança tranquila, ele é uma criança que a gente conversa com ele entende bastante, sabe? E uma criança bastante brincalhona, tá sempre brincando com os brinquedinhos, se dá bem com as crianças, ele chega nos lugares, ele mexe com as pessoas, ele chama atenção até no ônibus que tu vai, ele vai mexendo com as pessoas, às vezes eu olho, a pessoa tá brincando com ele. Como é que é a rotina dele, assim? Quando eu trabalho, ele fica com a avó. A rotina dele, daí eu trago ele cedo, né? E ele fica com a avó que é a avó coruja que cuida bem dele, né? Aí ele passa o dia também, a avó dele, Deus o livre, já chega aqui no portão 6 horas gritando, vó, vó, né? Pra acordar a avó dele. E ele fica tranquilo, chega ali, dorme. Como é que vocês descobriram? Assim, o que foi que aconteceu? Eu fui trocar ele e nós notamos que o joelho dele estava muito inchado. Era um tipo hematoma, sabe? Muito grande. Não era só inchaço, estava é um hematoma roxo. E aí a gente tocou ali, ele chorou. Aí eu toquei no outro andando, toquei naquele de novo, ele chorou. Lá ficou 45 dias até descobrirem a doença dele. Criança que fica com mancha roxa, sem trauma, ou criança porque caiu sentada, ela está engatinhando e caiu sentada e fica com hematoma grande na nádega, essa manifestação hemorrágica na pele, que não tem proporção com a intensidade do que ele caiu das próprias pernas na hora que ele está engatinhando, chama atenção. Ou na erupção dentária, a hora que o dente começa a crescer, a sair, que começa a sangrar muito. Então, os sangramentos de qualquer natureza, no primeiro ano de vida, obriga
que procura o pediatra. Como é que foi para vocês assim, receber essa notícia de que ele tinha hemofilia? Se vocês já sabiam o que era, se já conheciam, já tinham escutado falar nesse nome? Não, a gente não fazia ideia do que era. Tanto que quando descobriram, de certa forma para nós foi de certa forma foi um alívio, porque a gente estava 45 dias numa UTI do hospital sem saber o que é que o nosso filho tinha, entendeu? O diagnóstico de hemofilia, ela é feita pelo pediatra. Ele vê a articulação inchada, a criança tem muita dor, ela não consegue mexer aquele membro afetado e ele não vê sinal inflamatório. A importância do diagnóstico precoce diz respeito à profilaxia primária. O que é isso, profilaxia primária? É você administrar o fator em falta antes da criança ter outro sangramento. Eu fui tratado como uma criança normal, né? Então, assim, uma criança que andei de bicicleta, que era toda a quadra que ia pesada, a gente saía andar de bicicleta, tudo. Todos sabiam que eu era hemofílico, tá? Isso aí é uma coisa importante, você ter todos os seus amigos, pessoas que vivem contigo, assim, ao seu redor, a saber que você tem hemofílico. E saber o que é hemofilia. E o que fazer, né? Porque aquele negócio, o que acontece? Tem que fazer fator. Cara, tá ruim, não sei o quê. Te ajudar, vou te levar para casa, não sei o quê, sabe? Qualquer emergência. É raro, mas pode acontecer. Então, se as pessoas ao redor saberem, pode me levar para casa, porque vamos te levar para casa. É um fator de segurança. É um fator de segurança e não assusta as pessoas, sabe? Foi, vamos dizer assim, adolescência, é um período crítico. A gente quer acompanhar e você não sabe os limites do seu corpo, né? Querendo ou não, a gente tem limites. A gente tem que saber quais são os nossos limites, né? Hoje, muita coisa poderia ter sido evitada com a melhoria da medicina, né? Mas, assim, foi... E a outra questão foi que, quando entrou a questão da AIDS, né? Vai ter 12, 13 anos, quando começou a se falar de AIDS, coisa assim. E para nós foi, transmite pelo sangue. Hemofilia é grupo de risco. Tudo isso aí fez também que eu me trancasse e dissesse, não quero mais fazer fator. Quando é que vocês descobriram o problema do Tyrone? O Tyrone começou a se manifestar quando ele tinha 7 meses de idade e começou a apresentar hematomas no corpo. De início a gente procurou o pediatra para saber, eles atestaram como se fosse falta de vitamina K. Naquela época não tinha tantos recursos que tem hoje. Só que ele continuou com os problemas e o pediatra aqui sempre interessado no assunto, ele encaminhou para fazer outro exame. Então aí eu me lembro, foi com o Dr. Failassi, e o Dr. Failassi constatou hemofilia. Então assim, eu tinha conhecimento do que era hemofilia da época de escola, eu tive um professor que ensinou genética para nós. Então, no primeiro momento, eu me apavorei. Esse médico, ele entendeu que eu estava muito apavorada e um dia ele me disse, pior do que a hemofilia é o problema psicológico que vocês podem criar no filho de vocês, que pode ser bem mais traumatizante. Então, desse momento em diante, a gente procurou mudar o nosso sistema dentro dos cuidados que a gente tinha que ter, as limitações dele como hemofílico, mas a gente procurou deixar ele assim ter uma vida bem normal, brincar com as outras crianças. A gente nunca tolheu em nada, não é? Uma super proteção, uma super preocupação e que a pessoa, a criança se desenvolve de certa forma sufocada, né? Com esse sufocamento a pessoa pode ficar pode se desenvolver de uma forma pouco harmônica, pode afetar toda a família também, né? Então a questão do desenvolvimento psicológico é muito importante, né? Foi muito boa essa orientação. Cuidado dos familiares junto com a criança que tem o diagnóstico de hemofilia é procurar trazer o mundo no seu aspecto saudável para a criança.
não se recomenda cercear nada. Ou seja, uma criança que recebe a profilaxia primária, ela anda de bicicleta, joga bola, etc., nada, corre. O que é importante? É evitar medicamentos que têm como efeito colateral alteração no sangramento. Por exemplo, a aspirina. Existe uma série de vacinas que todas as crianças devem tomar, inclusive as crianças que têm hemofilia. Elas podem receber as vacinas de rotina normalmente, utilizando agulhas finas e aplicando gelo no local da injeção. 1 em cada 10 mil nascimentos vai nascer com hemofilia. É muito mais comum em homens e muito mais comum naquelas famílias onde já há uma história, mas na verdade pode acontecer em qualquer pessoa. O gene que codifica o fator 8 ou o fator 9, que são os fatores que estão em falta no paciente com hemofilia, ela está no cromossomo X. A mulher tem 2 cópias do cromossomo X, XX, ao passo que o homem só tem uma, o homem é XY. Então, funciona da seguinte maneira, como se a mulher tivesse uma reserva, tivesse uma cópia extra, que caso haja um defeito, que a gente chama de mutação, em um cromossomo X, ela tem o outro para produzir. Eu queria que vocês me falassem um pouquinho mais sobre os cuidados assim que vocês têm com o Davi. A gente cuida, que nem a hora do banho, né? A gente usa a banheira para ele não resbalar, porque às vezes tem saboada, a criança não para, né? Não se machucar. A parte do sofá ali, para ele não cair, que ele gosta de pular, tem uma parte no vão, a gente está sempre procurando cuidar, mas deixando fazer as coisas porque a gente não vai evitar, né? Ele é uma criança normal, só que nem tudo a gente vai conseguir evitar e vai acontecer, né? A gente nunca deixa ele ficar sozinho com as outras crianças, até para evitar, porque ele não está numa idade que entende realmente o que ele passa, né? Tu só tenta cuidar até onde tu pode, tem ocasiões que tu não vai conseguir. E vocês conversam com ele sobre isso, assim? Sim, conversamos bastante, falamos para ele que ele é hemofílico, né? Explicamos para ele qual é o tipo de doença que ele tem, que ele não pode cair, que ele tem que cuidar, que ele não pode bater, né? Explicamos para ele o porquê que ele faz a aplicação da medicação, explicamos que aquilo ali é pro bem dele, mostramos o machucadinho, dodói, ó, tu vai levar o piquezinho aqui por causa disso aqui. Eu não me vejo como deficiente, sabe? Eu vejo assim, que eu sou uma pessoa normal, tenho uma vida normal. Crianças com hemofilia precisam de alguns cuidados especiais, mas a necessidade de brincar e socializar é igual a de qualquer outra criança. Pais de crianças com hemofilia devem permitir e estimular que seus filhos brinquem e convivam com outras crianças. Hemofilia. Bom, é uma doença que eu conheço desde criança, que é o sangue parece que não coagula ou qualquer coisa parecida com isso. É uma doença geralmente hereditária, que a pessoa não tem possibilidade de, quando se corta, coagular o sangue. Não pode cortar, porque se ele corta com um instrumento, ele não para de sangrar, tem que ter muito cuidado, né? Isso aí, não pode bater, daí fica com hematoma. A frequência com que se manifesta essa doença que aparece, né? Em que idade ela é percebida. Como que você trata, né? Quais seriam os métodos, né, para tratar a doença, né? Se existe cura com relação a isso. O que se pretende do tratamento hoje não é a cura, mas é uma excelente qualidade de vida, próxima à qualidade de vida de uma pessoa sem a doença. A boa notícia é que no Brasil já tem o fator 8 purificado, onde a garantia para não ter o vírus da hepatite, o vírus da AIDS, diminuiu muito. O que a sociedade tem que fazer? Ela tem que exigir do poder público que ele estabeleça dentro das suas políticas o fornecimento desses fatores. Sinto qualquer dor assim,
isso aqui vai mudar, vou ter que fazer fator. Você já faz fator, vai piorando. Vai piorar. Se não fizer agora, vai piorar, sabe? E eu sei que amanhã eu não vou poder, eu não quero sentir dor amanhã. Pega e faça fator hoje, sabe? Você vai ter uma vida, uma qualidade de vida muito maior. Se você tiver hemorragia, fazer fator, colocar gelo no local e deu. É uma vida normal. Eu não me vejo com deficiência, sabe? Eu vejo assim que eu sou uma pessoa normal, tenho uma vida normal. O tratamento principal da hemofilia é a reposição do fator 8 ou do fator 9. Então, dos anos 70 para cá, a tecnologia foi sendo desenvolvida e essa proteína que está faltando, que é o fator 8 ou 9, hoje ela é produzida a partir de doações do sangue ou produzida por engenharia genética mesmo. Então a gente consegue adquirir um vidrinho com um pozinho que a gente chama de fator, né? E que ele é diluído e aplicado na veia. E com isso você resolve o problema da hemofilia durante o tempo que você está aplicando aquele remédio. Então se a gente aplicar 3 vezes por semana fator na veia de um paciente com hemofilia, na hora que ele estiver voltando ao nível 0, próximo do 0, característico de quem tem hemofilia, já está na hora da próxima dose. E com isso, ele fica protegido de sangramentos, pelo menos daqueles sangramentos mais graves. Algumas dessas pessoas vão entender que aquilo ali não é algo que faz bem para eles e vão desenvolver um anticorpo contra aquilo. Você pode imaginar que isso é gravíssimo. Por quê? Porque a única maneira que a gente tem para tratar deixa de funcionar. Então, esses pacientes, eles são muito difíceis de tratar porque o tratamento que existe disponível para tratar a hemofilia não funciona neles. Então, esses são os inibidores. Em torno de 30% dos pacientes com hemofilia A, o que não é pouco, em torno de 7% dos pacientes com hemofilia B vão, em algum momento da vida, ter um inibidor que vai dificultar muito o tratamento deles. Como é que é a rotina do tratamento dele hoje? Assim, ele só tomava medicação, fator 8, só quando ele se machucava. Mas aí agora no Hemocentro eles começaram um programa, o governo, que é onde eles vão fazer uma profilaxia, que é onde o hemofílico faz fator 2 vezes por semana como tratamento preventivo, né? E como é que vocês observam ele assim antes do tratamento e agora com o tratamento? Quais são as coisas assim no dia a dia que vocês viram que mudaram? Depois do tratamento, ele tem muito menos hematoma, bem menos, né? Então, assim, é mais fácil de lidar. E a medicação, ela, que nem eu digo pra ela, eu conto pra ela, a gente sabe que é difícil. No caso dele, ele quando se machuca cria um hematoma enorme. Mas quando ele é tratado com a medicação, ele cura muito mais rápido do que uma pessoa normal quando cria um hematoma. Como é que é pro Davi, assim, essas idas até o hospital? Ele tem um receio, mas ao momento de aplicar a medicação, ele muda. Ele trata bem as enfermeiras, ele não guarda mágoa de ninguém, bem pelo contrário. Alguns outros cuidados, assim, com relação a vacinas, por exemplo? Quando ele não fazia esse tratamento, né, assim, tinha que fazer medicação, já tinha que levar um gelinho para logo após já ficar colocando ali o gelinho, sabe? Mas nunca foi um grande problema. Tem alguém na família de vocês, ou vocês conhecem alguém que tem, assim? Nenhum histórico, assim. Nenhum histórico, a gente pesquisou. Aí eles dizem lá no médico do Hemocentro que é aquele caso de 30% de ser um caso novo, ser uma mutação da própria genética dele. Dona Solange, como é que foi para a senhora receber a notícia que seu primeiro neto assim tinha hemofilia? Foi um choque, né? Porque a gente não entendia o que era, né? Aí a gente procurou se informar, a gente vai no Hemocentro, a gente conversa com as mães que já têm filho hemofílico e aí a gente está aprendendo, né? E a senhora acompanhou o Davi desde a época do diagnóstico, acompanhou a Isabel também nessa luta. Como é que foi, assim, qual foi o apoio que a senhora deu? Como é que foi a sua participação? A partir do momento que ele nasceu e que a gente soube que ele era especial, né? Foi que eu decidi tomar conta junto, ajudar no que for preciso, né? Agora ela estava trabalhando, eu peguei e digo, eu vou parar de trabalhar, parei de trabalhar, digo, ficar ao lado do meu neto. Como é que a senhora cuida? Como é que é o dia a dia, assim, dele? É quando ele tá aqui com a senhora? Né? Eu como vó,
é sempre em volta, sempre cuidando, né? Mas só que a gente já tem mais aquela tranquilidade, que sabe que ele está com a medicação. O concentrado do fator de coagulação, ou fator, é essencial para o tratamento da hemofilia. Alguns concentrados de fatores são derivados do plasma, feitos a partir de sangue de doadores. Doar sangue é um procedimento rápido e seguro. Para ser um doador, procure um hemocentro ou um banco de sangue de sua cidade. Qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Disque Sangue 0800 28 20 708. O Centro de Tratamento ao Paciente da Hemofilia, e que isso é o ideal, ele deve garantir a integralidade do cuidado. Ele deve ajudar a conduzir esse indivíduo desde o primeiro ano de vida até a vida adulta, garantindo todas as suas necessidades físicas, sociais, emocionais, né, que sejam contempladas. Exercícios físicos são muito importantes para quem tem hemofilia, porque músculos fortes ajudam a sustentar as articulações. Os melhores exercícios são aqueles com pouco risco de acidentes e sangramento. A natação, a caminhada e atividades com pouco impacto são os mais indicados. Fazer exercício diariamente é muito melhor pra gente do que você ficar em repouso total, sabe? Sim. Então, e você faz algum exercício? Eu faço musculação 3 vezes por semana. Comecei a fazer o exercício e também comecei a perceber que a quantidade de derrames e o fortalecimento muscular que eu tive começou a diminuir a quantidade de derrames. O exercício é muito importante para o paciente com hemofilia na medida em que, sendo as articulações o órgão alvo, então, dos sangramentos, o local onde a doença mais se manifesta, é muito importante que a musculatura esteja reforçada, que o equilíbrio corporal seja perfeito, para que as pessoas, então, protejam as articulações e possam ou evitar de ter esses sangramentos ou, quando eles acontecerem, se recuperar mais rapidamente. Vocês têm algum outros cuidados, por exemplo, assim, com a escovação de dente, por exemplo? Dificilmente deu algum sangramento, nunca nada na gengiva, assim, né? Ele teve uma queda de dor, ele teve um sangramento na boca, assim, mas foi um furo, assim, como se fosse de agulha, e ele sangrou muito. Mas nada a ver com a região, assim, de dentária, assim, tudo tranquilo. Quando a pessoa com hemofilia se machuca, ela sangra mais rápido que o normal? A pessoa com hemofilia, ela sangra mais rápido e mais intenso que o normal. Crianças com hemofilia podem ser vacinadas normalmente? As crianças com hemofilia podem e devem ser vacinadas normalmente. A única preocupação é que ela tem que tomar o fator que falta antes de receber a vacina. Se for a vacina, intramuscular. A hemofilia tem cura? O tratamento da hemofilia melhora muito a vida do paciente, mas a cura no sentido de eliminação do problema ainda não existe, mas a gente deve chegar lá. Quem tem hemofilia tem mais chances de ter AIDS? Pelo tratamento, não. Quem tem a pessoa com hemofilia vai ter que se prevenir como qualquer outra pessoa contra os riscos de AIDS, mas o tratamento não aumenta esse risco. Quando a gente fala de hemofilia, normalmente as pessoas associam ao Betinho, que é um sociólogo muito importante e querido pela sociedade, que trabalhava muito bem as questões da fome e que tinha hemofilia, né? E através dele se levantou uma série de questões sobre essa doença. A avó do Davi, que foi quem eu entrevistei, a referência dela era o Betinho, assim, né? Foi o que a primeira coisa que ela lembrou, assim, quando eles tiveram o diagnóstico do Davi na família. O Betinho teve uma importância maior na mobilização e na priorização desses temas de transmissão pelo sangue, pelos hemoderivados. A tecnologia veio principalmente do exterior, mas se a gente não tivesse esse assunto em pauta, né, talvez a gente não tivesse todos esses avanços que a gente tem hoje de ter bancos de sangue espalhados por todo esse país, que é continental, né? Outra coisa que eu acho muito interessante também e importante, né,
Com relação à hemofilia, é a mudança toda no tratamento, né, que aconteceu ao longo do tempo, né? Como hoje a gente conhece muito melhor, assim, o código genético, né? A gente conhece melhor as doenças todas genéticas. Cada vez mais existem estudos científicos que mostram que para um futuro que talvez não esteja tão longe assim, a gente tenha opções de farmacogenética e de terapia gênica, assim, que possa modificar um pouco o curso dessas doenças, né? Ser saudável, para mim, é o estilo de vida que o Davi tem, né? Uma criança normal, ele brinca, ele ri, ele chora, ele tem uma vida totalmente normal. A gente tem as dificuldades, né? Mas a gente sempre tá junto, sempre unido. Ser saudável, para mim, é ter uma mente aberta, saber dos seus limites, mas querer sempre mais. Perdeu algum de nossos programas? Ele pode ser assistido na internet. Visite nosso site